Ferdinand Welsendorff. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. Filhos de cruzados e de corsários. Fale-me de você e de sua viagem, pediu. Contei-lhe tudo, que me pareceu poder interessá-lo. Ele ouvia-me com muita atenção. Agora quero falar-lhe a meu respeito, assim você saberá quem eu sou. O meu nome é circundado de tanto ódio e terror que ninguém consegue mais isolar a verdade da mentira, e a história da lenda. Quem sabe, qualquer dia você vai querer escrever um livro, então você recordará sua passagem pela Mongólia e sua estada na iurta do general sanguinário. Fechou os olhos, e sem deixar de fumar, começou a falar nervosamente, sem completar as frases, como se o tempo fosse escasso. A família Ungerny von Sterberg é antiga, há, nas suas origens, uma mistura de alemães e húngaros, de hunos no tempo de Átila. Meus antepassados eram guerreiros e participaram de todas as guerras europeias. Foram cruzados, Ungerny morreu perto das muralhas de Jerusalém, combatendo com a tropa de Ricardo Coração de Leão. Durante a trágica Cruzada das Crianças morreu outro, Raoul Ungerny, que tinha apenas 11 anos. Quando os mais valentes guerreiros do país foram enviados para as fronteiras orientais do Império Germânico para lutar contra os eslavos, no século XII, meu antepassado Arthur achava-se entre eles. Ele era o barão Ungerny-Sterberg. Os cavaleiros dessas comarcas fronteiriças formaram a Ordem Teutônica dos Monges Cavaleiros, e converteram ao cristianismo, pelo ferro e pelo fogo, as populações pagãs de lituanos, estonianos, livônios e eslavos. Sempre houve um membro da minha família na Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, desde sua fundação. Quando a ordem foi desmantelada no Grunewald, derrotada pelas tropas polonesas e lituanas, 2 barões Ungerny von Sterberg morreram no campo de batalha. Nossa família sempre teve espírito bélico, com tendência ao ascetismo e ao misticismo. Entre os séculos XVI e XVII, vários barões Ungerny von Sterberg moravam em seus castelos na Livônia e na Estônia. Suas aventuras inspiraram muitos contos e muitas lendas. Heinrich von Sterberg, cujo apelido era o Machado, era um cavaleiro errante. Seu nome e sua lança eram conhecidos em todos os torneios da França, da Inglaterra, da Itália e da Espanha, e ele inspirava terror a todos os seus adversários. Morreu em Cádiz quando a espada de um cavaleiro abriu-lhe o crânio. O barão Raoul Ungerny era um bandido cavaleiro que agia na região de Riga e Reval. O castelo do barão Pierre Ungerny localizava-se na ilha de Dago, no Mar Báltico, e daí ele saía, para as suas investidas de corsário, contra os navios mercantes. No começo do século XVIII, o barão William Ungerny ficou conhecido pelo pseudônimo de Irmão de Satã pelas suas práticas de alquimia. Meu avô era corsário no Oceano Índico, exigia um tributo dos navios mercantes ingleses. Durante muito tempo conseguiu fugir dos navios de guerra britânicos, mas foi finalmente capturado e entregue ao cônsul russo, que o mandou para a Rússia. Foi condenado ao desterro na Transbaicalia. Eu também sou oficial da Marinha, mas durante a Guerra Nipo-Russa tive que abandonar minha profissão e agregar-me aos cossacos do Zabaikal. Consagrei minha vida toda à guerra e ao estudo do budismo. Meu avô levara a doutrina budista da Índia, meu pai e eu aderimos a ela. Tentei fundar uma ordem militar budista na Transbaicalia para organizar uma luta implacável contra a depravação revolucionária.
calou-se por um momento, enquanto bebia várias xícaras de chá, forte preto ao ponto de parecer café. Ah, a depravação revolucionária! Quem se preocupa com ela, fora Bergson, o filósofo francês, e o sábio Tashi Lama no Tibete? O neto do corsário, que citava teorias e obras científicas, nomes de sábios e de escritores, a Bíblia e os livros budistas, continuou, misturando o idioma francês ao alemão, ao russo e ao inglês. Nos livros budistas e nos antigos escritos cristãos encontram-se profecias importantes a respeito da época na qual deverá começar a guerra entre os espíritos maus e os espíritos bons. Então chegará a praga desconhecida que dominará o mundo, varrendo toda a civilização, calcando a moral e destruindo os povos. Sua arma é a revolução. Durante toda a revolução, a inteligência criadora, auxiliada pela experiência do passado, será substituída pela força jovem e brutal do destruidor. Por isso as paixões vis e os baixos instintos dominarão. O homem se afastará do divino e do espiritual. Durante a guerra ficou provado que a humanidade deve procurar ideais sempre mais elevados, mas foi justamente naquela época que surgiu a praga vaticinada pelo Cristo, pelo apóstolo São João, por Buda, pelos primeiros mártires cristãos, Dante, Leonardo da Vinci, Goethe e Dostoiévski. Essa maldição que apareceu estancou o progresso, barrando nosso caminho em direção ao divino. A revolução é uma doença contagiosa e a Europa prejudicou-se a si própria negociando com Moscou, como já tinha prejudicado as outras regiões do mundo. O grande Espírito colocou em nossas vidas o karma, que não conhece nem a cólera, nem o perdão. Ele regula nossa contabilidade, e o resultado será a fome, a destruição, a morte da civilização, da glória e da honra, o fim das nações, o fim dos povos. Posso até vislumbrar esse horror, essa tétrica e louca destruição da humanidade. A porta da iurta abriu-se de repente, apareceu um oficial que bateu os calcanhares, ficando parado e rígido. "Por que você entrou sem pedir licença?", gritou o muito aborrecido general. "Excelência, nosso posto avançado na fronteira capturou uma patrulha inimiga e trouxe até aqui." O barão levantou-se bruscamente. Seus olhos cintilavam, e seu rosto achava-se contraído. "Traga-os todos aqui, em frente da minha iurta", ordenou. A conversa inspirada, a voz envolvente, tudo pertencia ao passado, tudo desaparecera após a ordem seca do comandante implacável. O barão colocou seu boné, apanhou a lança de bambu, que sempre carregava consigo e saiu rapidamente. Seguiu. Em frente à tenda estavam 6 soldados vermelhos, cercados por cossacos. O barão, parado, fitou-os alguns instantes. Podia-se ver no seu rosto o reflexo violento de seus pensamentos. Em seguida desviou o olhar, sentou-se na soleira da casa chinesa e ficou meditando longamente. Depois levantou-se, dirigindo-se para os prisioneiros, tocou levemente no ombro de cada prisioneiro com seu bambu. "Você à direita. Você à esquerda", dizia ele, dividindo o grupo em 2 partes, 4 soldados de um lado e 2 do outro. "Revistem esses 2, devem ser comissários", falou. Em seguida virou-se para os 4, "Vocês são camponeses, e foram mobilizados pelos bolcheviques?", perguntou. "Sim, excelência", gritaram os soldados, apavorados. "Muito bem. Apresentem-se ao comandante e digam-lhe que quero que ele aliste vocês no meu exército." Os outros 2 realmente tinham passaportes de comissários do serviço político comunista.
O general franziu o senho e pronunciou vagarosamente a sentença: matem-nos a golpes de bambu. Dando as costas, entrou novamente na yurta. Depois desse incidente, nossa conversação tornou-se um tanto embaraçada e despedi-me do general. Vários oficiais vieram visitar a casa russa onde eu estava hospedado depois do jantar. Estávamos conversando animadamente quando ouviu-se uma buzina de automóvel, e os oficiais calaram-se. "O general está passando por aqui", disse um deles com voz alterada. Voltamos a conversar, mas paramos de novo quando um criado entrou correndo e anunciou: "O barão." Ele entrou e parou na soleira da porta. Estava começando a cair a noite e as lâmpadas ainda não estavam acesas. O barão, porém, reconheceu imediatamente todo mundo e, aproximando-se da dona da casa, beijou-lhe a mão. Cumprimentou a todos com amabilidade, aceitou a xícara de chá oferecida e aproximou-se da mesa. Enfim falou: "Vim procurar seu hóspede", disse, inclinando-se para a dona da casa, e voltando-se para o meu lado perguntou: "Você teria vontade de dar um passeio no meu carro? Quero mostrar-lhe os arredores da cidade." Apanhei minha capa e, como era meu costume, peguei o revólver colocando-o num dos bolsos. O barão deu uma gargalhada: Pode deixar. Aqui você está na maior segurança. Por outro lado, você devia lembrar a profecia do Hutukito de Narabanshi: a sorte estará sempre a seu lado." "Está bem", falei também rindo. Não esqueci a profecia. Mas não sei o que o Hutukito estava na realidade chamando de sorte. Poderia também ser a morte, depois de minha longa e aventurosa viagem, mas confesso que prefiro continuar. Realmente a morte não me atrai. Saímos. Um Fiat enorme estava à nossa espera com as lâmpadas acesas. O motorista sentado ao volante estava imóvel como uma estátua, com a mão na viseira até que acabamos de sentar. "Vamos à estação do telégrafo", falou o barão. O automóvel partiu rapidamente. A cidade continuava, como antes, burburinhado com aquela multidão oriental. O espetáculo oferecia mais cavaleiros mongóis, buriates e tibetanos que passavam entre o fervilhar colorido do povo. Caravanas de camelos levantavam solenemente a cabeça à nossa passagem e as rodas de madeira das carretas mongóis rangiam. Tudo era iluminado brilhantemente pelas grandes lâmpadas a arco, alimentadas pela central elétrica que o barão mandara construir logo depois de ocupar a cidade, junto com uma rede telefônica e uma estação de radiotelegrafia. Mandou também limpar e desinfetar a cidade que, provavelmente, não viu suas ruas varridas desde a época de Gengis Khan. Ele mandou ainda organizar um serviço de ônibus que ligava os bairros, mandou construir pontes sobre Tola e sobre Orkhon, editar um jornal, instalar um laboratório veterinário e um hospital, e reabriu as escolas. Em seguida encorajou o comércio, mandando enforcar sem piedade os soldados russos e mongóis que tinham saqueado as lojas chinesas. O comandante da praça mandara prender 2 cossacos e um soldado mongol que roubaram aguardente numa loja chinesa, trouxe os culpados à presença do barão. Ele mandou que entrassem no carro, e fomos todos até a loja do chinês, a quem devolveu a aguardente roubada e depois ordenou que o mongol enforcasse um dos cossacos na porta da loja. Logo que cumpriu a tarefa, o mongol ouviu nova ordem: agora enforque outro. O segundo cossaco nem tinha terminado de morrer quando o barão virou-se para o comandante, e ordenou secamente para enforcar o mongol ao lado dos 2 cossacos.
Pareceu-me que essa justiça sumária estava ganhando a aprovação de todo mundo, mas o comerciante chinês aproximou-se desesperado e suplicou: General, barão, suplico-lhe, tire esses homens da minha porta, ou ninguém mais vai querer entrar na minha loja. Em seguida passamos a toda velocidade pelo bairro comercial e, após atravessar o rio, chegamos ao bairro russo. Sobre a ponte achavam-se vários soldados russos e 4 moças mongóis, bastante bonitas. Os soldados fizeram continência, imóveis como estátuas, os olhos fixos no rosto do general. As moças, assustadas, começaram a correr, porém, depois, como contagiadas pela disciplina militar, pararam levando a mão aos seus altos penteados, prestando continência como seus companheiros. O barão olhou-me e deu uma gargalhada. Viu como funciona a disciplina? Até as mulheres mongóis já obedecem. Em breve chegamos à planície. O carro disparava como uma flecha, e o vento soprando em nossa volta fazia esvoaçar nossas capas. Mas o barão, que estava sentado com os olhos fechados, dizia de tempo em tempo: mais depressa. Mais depressa. Permanecemos calados durante algum tempo. Ontem meu oficial de ordenança levou uma surra por ter entrado na minha yurta sem pedir licença e ter interrompido nossa conversa, disse ele abruptamente. Você poderia continuar, agora sugeri. Você tem certeza que não vai se entediar? Muito bem, vou continuar minha história, não tenho muito a acrescentar, porém vai ser a parte mais interessante. Já disse a você que era minha intenção fundar uma milícia budista na Rússia. Por quê? Para proteger a evolução da humanidade e lutar contra a revolução. Estou convencido de que a evolução leva à divindade, enquanto a revolução só pode levar à bestialidade. Quanto trabalhei na Rússia? Na Rússia os camponeses são gente grosseira, iletrados, continuamente levados por acessos de cólera, odiando tudo e a todos sem nem saber porquê. São desconfiados e materialistas, não possuem qualquer ideal. E os intelectuais vivem num idealismo imaginário que carece totalmente de realidade. Eles tendem a criticar tudo, mas não possuem energia criadora. Eles não têm força de vontade, só sabem falar, falar, falar. Como os camponeses, também os intelectuais não gostam de nada e de ninguém. Seus sentimentos são completamente imaginários, seus pensamentos passam sem deixar vestígio, palavras vazias. Meus companheiros evidentemente começaram logo a transgredir o regulamento da ordem. Então ordenei que o celibato fosse obrigatório, assim como a abstenção total de contato com mulheres, dos confortos da vida e de tudo que é supérfluo, segundo os ditames da religião amarela. Para ajudar os russos a dominar seus instintos, mandei que eles consumissem álcool, haxixe e ópio em quantidades ilimitadas. Hoje eu mando enforcar os soldados que ingerem álcool. Naquela época, porém, nós bebíamos quantidades incríveis, até contrairmos a febre branca, até o delirium tremens. Não consegui manter a ordem, mas agrupei à minha volta 300 homens nos quais eu tinha instilado uma audácia extraordinária e uma ferocidade sem limites. Durante a guerra contra a Alemanha eles portaram-se como heróis, e tiveram a mesma atuação contra os bolcheviques. Restou apenas um pequeno grupo. A estação do telégrafo, Excelência, falou o motorista. Pode entrar, ordenou o general. A poderosa estação estava no topo de uma colina.
tinha sido parcialmente destruída pelos chineses durante sua retirada, mas fora reconstruída graças à genialidade do exército de Ungern. O general tomou conhecimento dos telegramas e deixou que eu os visse. Vinham de Moscou, de Chita, de Vladivostok e de Pequim. As mensagens em código estavam marcadas sobre folhas amarelas, e o general enfiou-as no bolso, explicando: essas mensagens vêm de nossos serviços de informações em Chita, Irkutsk, Karbin e Vladivostok. Meus agentes são todos judeus, gente hábil e muito corajosa, e todos meus amigos pessoais. Tenho também um oficial judeu, Wolfowitz, que comanda minha ala direita. Ele é mais feroz que Satã e também inteligente e corajoso. Agora vamos correr como vento. Partimos novamente a grande velocidade, atravessando a escuridão. Foi uma corrida louca. O carro sacolejava por cima das pedras, atravessando valetas, e passando por riachos estreitos. Parecia que o motorista só desviava das rochas mais avantajadas. Enquanto passávamos como furacão pela planície, eu notava pontos brilhantes que se acendiam e logo se apagavam. Olhos de lobos, disse meu companheiro sorrindo. Eles engordaram comendo a carne dos nossos e também dos inimigos, acrescentou calmamente, e voltou-se outra vez para o meu lado, para continuar sua declaração de fé. Durante a guerra vimos como o exército russo estava sendo aos poucos corrompido, previmos que a Rússia trairia seus aliados e compreendemos os perigos que adviriam da revolução. Então, para reagir contra tudo isso, planejamos reunir os povos mongóis que não olvidaram sua antiga fé, nem esqueceram seus antigos costumes, para formar um único Estado asiático, composto de tribos autônomas, sob a soberania moral e jurídica da China, pátria da mais antiga e da mais evoluída civilização. O Estado compreenderia os chineses, os mongóis, os tibetanos, os buriates, os kirguizes e os calmucos. O Estado devia ser material e moralmente poderoso a fim de poder agir como uma barreira contra a revolução e poder preservar cuidadosamente a filosofia e a política do respeito à pessoa, sendo esta uma célula daquele. Se a humanidade louca e corrupta continua afrontando o Espírito Divino que está no coração dos homens, a derramar o sangue e a impedir a evolução moral, então esse Estado asiático tem por obrigação sustar com qualquer meio a marcha para a destruição e restabelecer a ordem, uma paz que seja estável e duradoura. Durante a guerra essas ideias se propagaram até entre os turcomanos, os kirguizes, os buriates e os mongóis. "Pare!", gritou o barão. O carro parou com uma violenta freada. O general saltou, convidando-me a segui-lo. Fomos andando pelo relvado. O barão estava inclinado como que à procura de uma pegada. "Ah, sim", murmurou finalmente. Ele já se foi. Estava observando, sem entender nada. Aqui ficava a iurta de um rico mongol. Esse homem mantinha negócios com um comerciante russo chamado Noskov. Esse Noskov era um homem feroz e os mongóis apelidaram-no de Satã. Quando alguém ficava devendo-lhe dinheiro, ele mandava prender os devedores ou mandava surrá-los por intermédio das autoridades chinesas. Noskov tinha arruinado o rico mongol, que perdeu toda sua fortuna e teve que fugir com a família a 45 quilômetros daqui. Noskov, todavia, foi atrás dele e confiscou o pouco gado e os cavalos que sobraram, deixando o mongol e sua família na miséria, destinados a passar fome. Quando conquistei Urga, o mongol foi procurar-me juntamente com mais 30 famílias que se encontravam nas mesmas condições,
todas elas arruinadas por Noscofi. Eles pediam sua morte. Mandei enforcar Satã. O carro corria novamente pela planície, descrevendo uma grande curva, e o barão estava tecendo considerações sobre a vida asiática, com aquela sua voz rude e nervosa. A Rússia traiu a França, a Inglaterra e a América quando assinou o Tratado de Brest-Litovsk, e com isso trouxe o caos. Naquela ocasião decidimos mobilizar a Ásia contra a Alemanha. Nossos enviados penetraram na Mongólia, no Tibete, no Turquestão e na China. Foi nessa mesma época que os bolcheviques iniciaram a matança dos oficiais russos. Por esse motivo tivemos que abandonar nosso projeto pan-asiático, concentrando todo o nosso esforço na guerra civil. Esperamos que mais tarde tivéssemos a possibilidade de acordar a Ásia inteira, e devolver, com a sua ajuda, o reino de Deus e a paz ao mundo todo. Estou muito satisfeito de ter contribuído para essa obra, libertando a Mongólia. Ficou algum tempo calado, refletindo. Alguns dos meus associados nessa obra não gostam de mim, pelo meu rigor e por aquilo que eles denominam de minhas atrocidades, acrescentou tristemente. Eles parecem não ter ainda compreendido que não estamos apenas lutando contra um partido político, mas contra uma horda de assassinos, contra os destruidores da civilização contemporânea. Porque os italianos executam os anarquistas que jogam bombas. Porque então não me reconhecem o direito de livrar o mundo da corja que quer destruir a calma do povo. Eu, descendente de cavaleiros teutônicos, de cruzados e de corsários, só reconheço a morte como castigo adequado para os assassinos. Podemos voltar, gritou ao motorista. Meia hora mais tarde estávamos de volta entre as luzes elétricas de Urga. Fim desse capítulo.